Bem, a minha trajetória acadêmica começou na UFPA em 1992, quando eu ingressei na faculdade, na época, Departamento de História, na graduação em História, licenciatura e bacharelado, numa época em que, ainda na porta da secretaria do departamento, havia uma placa escrita Departamento de História e Antropologia. Na verdade, os dois cursos eles estiveram juntos, permaneceram juntos no mesmo departamento até 88, mas essa placa permaneceu aí durante alguns anos, né, lembrando esse passado em que antropologia e história caminhavam muito próximas aqui na UFPA. E apesar da placa, né, nós sabíamos claramente que eram formações separadas, mas de qualquer maneira permanecia para os alunos essa imagem de que a antropologia era sempre uma possibilidade de formação complementar à formação que nós tínhamos na graduação em História. Aliás, algo que era sempre comentado no corredor é que os alunos gostariam, inclusive, na graduação, que nós tivéssemos no curso de História mais disciplinas antropológicas do que nós tínhamos. Na verdade, tínhamos somente duas, né? Além das optativas que incluíam folclore brasileiro, cultura brasileira e algumas outras disciplinas. Então, a minha formação seguiu pela História na graduação, mas sempre próxima, sempre interessada com os estudos, as coisas que os antropólogos faziam na UFPA. Então, para mim, foi relativamente natural ter concluído em 95 a graduação em História e ter, logo em seguida, em 96, feito a seleção e ingressado no mestrado, no então mestrado de Antropologia Social da UFPA. Eu fui membro do Centro Acadêmico de História durante 3 anos, durante 3 gestões, ou seja, os 3 primeiros anos da minha graduação. Não pude continuar no Centro Acadêmico no 4º ano porque havia o risco de eu não concluir o curso no tempo ideal. E eu atuei em várias funções no Centro Acadêmico, atuei como representante do Centro Acadêmico junto à faculdade, ao Departamento de História. Nunca pretendi seguir carreira na militância estudantil visando o DCE, por exemplo, né? E curiosamente a minha experiência também ela não me estimulou a me aproximar depois, quando profissional, do sindicato de professores, por exemplo, né? Quer dizer, ela foi, na verdade, na minha opinião, um aprendizado da convivência política no sentido amplo, na academia, com os meus colegas, com os professores, do debate político, um aprendizado dos mecanismos burocráticos da comunicação, das trocas, das relações de poder dentro da universidade, e uma experiência também que me, como que eu poderia dizer, que me ensinou a acessar os caminhos para o ingresso na carreira acadêmica. Curiosamente, né? Como é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Quer dizer, pensar a carreira acadêmica como uma possibilidade de vivência da vida comunitária, da comunidade universitária. Essa era, na minha opinião, um dos grandes resultados da minha experiência no movimento estudantil. O que, curiosamente, as pessoas pensam, né, que normalmente pensam que uma coisa contradiz a outra, né? O aluno que segue pelo movimento estudantil, esse aí não quer estudar, é vagabundo, quer virar estudante profissional, né?
E no meu caso, uma coisa casou plenamente com a outra. Eu me dei por satisfeito depois de encerrar essa fase da minha vida acadêmica, né? Eu não tive, como disse, interesse de seguir no sindicato, etc. Mas eu vejo isso como uma etapa fundamental na minha formação. Há pouco tempo eu estava num evento que os alunos de História organizaram e os alunos de História têm sempre essa preocupação em verificar fontes do passado, né, do curso. Então encontraram uma série de documentos do centro acadêmico da década de 90 e fizeram uma exposição e eu encontrei esses documentos, coisas que a gente fazia, manifesto, cartas públicas que escrevíamos, eu encontrei. Assim como meus colegas mais antigos da faculdade também, que foram do movimento estudantil, também encontram essas coisas, esses ecos da sua experiência no movimento estudantil, né? Eu vejo isso como uma experiência muito, muito importante na vida universitária. Pensando política para além da experiência partidária, sectária. Tu não era de nenhum partido? Eu era ligado eu era ligado à Convergência Socialista, quando ela era parte do PT. Nunca fui um militante efetivo, sempre fui um militante aspirante da Convergência Socialista. Não porque eu quisesse, né? Porque eu nunca conseguia. Os requisitos sempre foram muito, muito grandes, a exigência grande para que você se tornasse um aspirante efetivo, né? Eu não tinha a disciplina necessária para isso, ou a capacidade de envolvimento que me habilitasse a isso. Mas eu fui da Convergência e acompanhei a Convergência, a saída do PT, a criação de uma frente única, depois a divisão que resultou na separação entre CST e o que viria a ser o futuro PSTU, participei do PSTU. Então, durante todo esse período que eu estive no centro acadêmico foi o período que aconteceu, que essas mudanças aconteceram em relação ao PT e à Convergência. Apesar da Convergência ser profundamente sectária, e aqui eu não estou dizendo que ser sectário é ruim necessariamente, né? Mas de marcar uma posição de um setor político, ideológico específico que não adere a frentes, a movimentos interpartidários, então sectário nesse sentido, né? E eu achar à época que isso era como é que eu poderia dizer, uma amostra do caráter, da pureza ideológica do partido. Apesar disso, essa postura política nunca jamais impossibilitou o diálogo com colegas de outras orientações ideológicas, de gente inclusive que era avesso a partidos, avesso a aparelhamento partidário, por exemplo. Isso nunca foi um impedimento. Eu acho que, na verdade, essa minha perspectiva tinha a ver com a minha visão de política à época. A gente vai mudando com o tempo. Eu não me vejo mais participando do PSTU como militante, mas sou partidário de muitas posições políticas defendidas pelo PSTU até os dias de hoje. Posições que eu acho que são coerentes. Então, eu consegui, na verdade, talvez uma marca dessa minha trajetória na graduação tenha sido essa busca da tentativa da conciliação de coisas que são aparentemente opostas, né? Atividade no movimento estudantil e vida acadêmica, né? Propriamente dita, né? Vinculação a um partido político de esquerda, ortodoxo, né? E ao mesmo tempo um diálogo plural com os alunos do curso de História, com os professores, etc. Esse foi um desafio. Eu acho que é bom enfrentar esses desafios, do que simplesmente permanecer lá no seu gueto, né? Eu lembro que, por exemplo, eu tinha colegas que eram muito ligados
a pesquisa, que eram bolsistas e tal, e tinha horror ao movimento estudantil, tinha horror. Qualquer gente, aluno que entrasse na sala falando de manifestação, mobilização, né, viravam a cara, né, e conhecia gente que era ligado a partido, que era ligado ao centro acadêmico, que também tinha horror aos colegas que eram, digamos assim, que só queriam saber de estudar, né? Só queriam saber de pesquisar, de sala de aula. E eu queria o melhor dos dois lados, né? Dos dois mundos. Né? E eu acho que não só eu, mas várias outras pessoas conseguiram também transitar com sucesso nesses dois mundos. Né? Temos exemplos de colegas, né? A professora Edilza Fonte, historiadora da UFPA, que teve uma trajetória também parecida, num outro contexto, um contexto mais radical, né? Que é o do começo da década de 80. O professor Fernando Arthur, por exemplo, né? Que viveram esse momento da transição democrática, né? E que atuaram fortemente, intensamente no movimento estudantil e se transformaram em expoente do meio acadêmico regional. Né? O próprio professor decano, medalhão, né? Professor Heraldo Maués, teve uma vinculação a movimentos de esquerda na década de 60, década de 70, né? Foi preso, torturado pelos militares, né? E isso atrapalhou o ingresso dele como professor efetivo da UFPA, né? E depois que ele conseguiu desenvolver uma brilhante carreira acadêmica e, ao mesmo tempo, sempre manteve uma posição muito simpática em relação aos movimentos de esquerda, de extrema esquerda da UFPA. Eu lembro, por exemplo, de colegas nossos do PSDB que diziam assim: eu vou lá com o professor Heraldo vender jornal, porque eu sei que ele não é muito ligado à política, mas ele sempre compra o nosso jornal e sempre contribui com o partido. Então, isso para mim sempre foi fascinante na universidade. A ideia de que o nosso compromisso não é só esse compromisso laboratorial, né, de produzir conhecimento, mas é um compromisso com a sociedade, né, em todos os sentidos. Isso para mim é fascinante, é algo que eu carrego comigo, pretendo que permaneça comigo até o final da minha atividade, da minha carreira acadêmica. Ao terminar a graduação, eu ingressei imediatamente no mestrado em antropologia e para mim se descortinou um mundo novo das teorias socioantropológicas que a gente pouco conhecia na graduação, né? O que eu sabia mais de antropologia eram etnografias, algumas poucas etnografias que eu havia lido, né? E eu pude, portanto, casar o conhecimento que eu já trazia das leituras de história, do debate historiográfico, com a bibliografia mais propriamente teórica dentro do campo da sociologia e da antropologia. E, bem, a experiência no mestrado foi fantástica, porque foi a primeira vez que eu realizei uma pesquisa de campo. A pesquisa de campo ela é sempre transformadora dos pesquisadores, né? A gente nunca é o mesmo depois de encerrar uma pesquisa de campo, porque, afinal de contas, não se trata de um envolvimento simplesmente com um objeto de pesquisa, como a gente supõe dentro daquele modelo da positivista, né, do objeto separado do pesquisador, mas trata-se de uma realidade humana sobre a qual você vai produzir um conhecimento a respeito, e é uma realidade que, ao mesmo tempo, o modifica o pesquisador enquanto integrante da sociedade. Então, eu procurei casar o máximo possível o meu aprendizado de sala de aula, aprendizado no intercâmbio com colegas, no intercâmbio com alunos de pós-graduação de outros lugares do Brasil, procurar casar esse conhecimento livresco,
conhecimento associado às aulas, etc., com a atividade no campo, com a pesquisa de campo, que foi, na verdade, uma pesquisa muito próxima da universidade, uma associação de moradores localizada numa área de ocupação habitacional no bairro da Terra Firme, que está aqui à margem da UFPA, né, vizinha aos portões do campus 3, do campus 4 da UFPA, que é a chamada área do Bosquinho, uma região, a primeira região de ocupação habitacional de Belém da década de 80, surgida no movimento de ocupações, né, divulgada pela imprensa como as chamadas invasões, começam num terreno da UFPA, à margem do Rio Guamá, que foi negociado pela comunidade à UFPA, e depois a UFPA concedeu um outro terreno distante da margem do rio, relativamente próximo, né, mas separado da margem do rio, separado pela Avenida Perimetral, e foi justamente nesse lugar que eu realizei o meu trabalho de pesquisa, minha pesquisa de campo, no ano de 97, durante todo o ano de 1997, de janeiro a dezembro. Tratou-se de uma pesquisa de campo de um ano, que foi encerrada no mês de dezembro com a minha instalação no campo. Eu me instalei lá com a ajuda das pessoas com as quais eu tinha contato, lá na comunidade, numa antiga casa de freiras católicas que haviam saído de lá e que estava vazia. Pude permanecer durante o mês de dezembro todo em campo, como dizem os antropólogos clássicos, vivendo entre os nativos. Então, como resultado disso, eu produzi esse trabalho que eu chamei de lazer e sociabilidade, lazer e modo de vida, a sociabilidade de integrantes de uma associação de moradores em Belém, o estudo da sociabilidade de integrantes de moradores de uma associação de moradores em Belém, e que para mim foi um enorme aprendizado. E aí eu pude, de fato, aprender antropologia na prática. A pesquisa de campo foi o meu passaporte para a consolidação da minha atividade, da minha produção enquanto pesquisador universitário. Embora hoje as coisas que eu pesquiso não tenham muito a ver com o trabalho que eu produzia no mestrado, mas esse momento de formação foi fundamental para tudo que eu faço hoje, né? Porque eu entendi a dimensão realmente aplicada, as potencialidades de aplicação do conhecimento que nós aprendemos aqui nos livros, nas ciências humanas. Quem me orientou foi uma professora visitante à época no programa de pós-graduação, a professora Maria Ângela Dincal, que era professora da Unesp de Marília, no interior de São Paulo, que é uma expert em estudos de sociabilidade, orientou, além do meu trabalho, outras dissertações aqui na UFPA voltadas para o tema de estudo da sociabilidade. Uma pesquisadora muito competente, muito inteligente, uma experiência internacional, uma experiência acadêmica na Inglaterra, por exemplo, né? Então eu aprendi bastante com ela, nem tanto em termos da pesquisa de campo antropológico, que não era exatamente a seara dela, né? Em relação à pesquisa de campo antropológico, o meu diálogo foi mais intenso com outros professores do programa, mas em termos propriamente teóricos, o fato do meu trabalho focar no modo de vida, na sociabilidade, tem a ver com as coisas que ela escreve, as coisas que ela estuda, que eu li, que eu aprendi com ela. Então, foi uma orientação importante nesse sentido, principalmente em termos do diálogo teórico, de como esse diálogo foi incorporado, foi produzido no trabalho.
Bom, a pesquisa, ela, como eu disse, foi centrada numa associação de moradores no bairro da Terra Firme, a chamada Associação Unidos na Luta, que teve um papel muito importante na luta dos moradores pela implantação de infraestruturas urbanas no local, que era uma área, era um pântano, aquilo ali. As pessoas não tinham casa, as pessoas lutavam pelo direito à moradia, direito à casa própria, e se instalaram num lugar sem nenhuma infraestrutura, porque também não havia outro lugar para viver, para morar. E os primeiros aterros das ruas eram lixo, era lixo propriamente dito. Imagina, a população aterrou a rua com lixo. Então, a década de 80, a ocupação se deu em 82, até 84 as coisas foram se resolvendo com a UFPA. Então, do final da década de 80 para o início da década de 90, houve muita mobilização na Terra Firme, orientada por associações de moradores pelo direito à melhoria das condições de vida na cidade. Os chamados gritos, o grito da Terra Firme foi um evento importantíssimo do começo da década de 90, de pressão ao Estado, né, ao governo municipal, estadual, pela garantia, pela melhoria das condições de vida no bairro. Basicamente, uma luta por água encanada, por energia elétrica e por pavimentação. Basicamente isso. Necessidades fundamentais, né? E a luta foi muito bem sucedida. E o mais interessante é que ela se deu baseada na atuação das associações de moradores que foram se constituindo na região e a relação que essas associações tinham com a Igreja Católica vinculada à teologia da libertação, às comunidades eclesiais de base. Então a Associação de Unidos na Luta, ela teve um papel central ali naquela localidade, nessa luta, na arregimentação dos moradores, né? E o meu interesse na pesquisa, embora essa realidade política fosse muito importante, era pensar a organização dos moradores para além do conteúdo político, no sentido estrito, né? Pensar a política de uma maneira mais ampla, ou seja, pensar as melhorias na condição de vida dessa população, não só em termos de infraestrutura urbana, mas em termos, por exemplo, do seu cotidiano, da qualidade de vida no cotidiano, né, para além das necessidades básicas. Ou seja, a ideia mesmo de que as pessoas não querem só comida, né, querem diversão e arte, etc. A primeira coisa que me chamou a atenção para essa realidade, eu conheci a área do Bosquinho na televisão, apesar de ser morador oriundo do bairro do Guamá, bairro vizinho, apesar de estudar na UFPA, vizinha à área do Bosquinho, eu conheci uma aula do mestrado de antropologia, quando o professor apresentou, a professora de sociologia urbana, a disciplina que nós tínhamos, um vídeo de uma ONG chamada CEPEPO, que falava do grito da Terra Firme. E a música de fundo do vídeo era justamente essa música dos Titãs, Comida. E aí isso disparou na minha cabeça uma ideia, né? Então, esse além da comida, né? Como é que é nessa localidade? E aí eu fui levado até o lazer. Meu ponto de partida foi esse, é pensar essas ações e interações dos integrantes da associação e a relação deles com a comunidade, para além da pauta política estrita, né? No caso, o meu foco era, de cara, pensar as atividades de lazer e o papel que elas tinham no cotidiano de interação da associação com a comunidade. Então, o trabalho foi seguindo por este caminho, né? Eu fui descortinando coisas que
no cotidiano nos passam despercebidas, né? Então, como é que, por exemplo, as ruas de lazer têm um papel fundamental para que as pessoas se integrem à associação de moradores, por exemplo? Ou como é que o lazer dos jovens no terreno da igreja tinha a ver com um grupo de jovens ligado à associação de moradores, por exemplo, né? Enfim, várias coisas que, na verdade, mantinham conexão entre si, e que faziam que as pessoas se vissem representadas na comunidade pela Unidos na Luta. Eu lembro uma coisa que estava na minha dissertação, um dia que eu cheguei de uma atividade de lazer promovida pela Unidos na Luta no Museu Emílio Guild, ali na Perimetral, de ter chegado lá e um senhor, que era o pai de uma criança que participou do evento, vir me parabenizar pelo fato de a gente ter feito a atividade, de ter levado o filho dele estar feliz de ter participado daquele dia de lazer e tudo. Quer dizer, isso é prova cabal de como é que essa dimensão das relações, a sociabilidade ampliada, digamos assim, né, ligada ao lazer, como é que isso tem uma efetividade, né, na incorporação dessa população com o movimento social, com a organização propriamente de mobilização política na comunidade. Então, essa para mim foi o grande resultado do trabalho. Novamente, fazendo paralelo com a minha formação, eu mostrando a relação entre coisas que são aparentemente distantes, né, uma da outra, né? De um lado, atividade política propriamente dita, reivindicatória, mobilização, e do outro, o lazer, a diversão, né, a recreação, coisas que aparentemente não tem muita... não tem um interesse de aplicação imediata como uma estratégia política. Isso foi um dos resultados do trabalho. Encerrada essa etapa da minha formação, eu procurei outros caminhos, né, para além da UFPA. Procurei continuar a formação no doutorado e inevitavelmente eu procurei uma pós-graduação fora do estado, até porque nós não tínhamos doutorado na antropologia aqui no Pará. Provavelmente, se houvesse, eu teria feito aqui no mesmo programa, mas não havia. Havia, se eu não me engano, doutorado no NAIA, mas um programa muito diferente do programa da antropologia, muito diferente da história na época. Alguns anos depois vai haver uma presença maior de alunos oriundos da história, por exemplo, e das ciências sociais, no mestrado e no doutorado do NAIA, mas na época isso não era muito comum. Então eu me candidatei à Universidade de São Paulo, junto ao professor José Guilherme Magnani, que tem um sistema muito interessante de articulação para que o aluno ingresse na pós-graduação, né? Você precisa, antes de tudo, fazer com que o seu trabalho seja conhecido pelo orientador pretendido, né? E esse orientador, ele, se demonstrar interesse, ele vai estar de acordo com que você se candidate, que você faça. Quer dizer, se esse contato inicial não for feito, tudo se torna muito mais complicado. E é um sistema que eu acho muito interessante, né? Porque ele supõe uma afinidade fundamental entre o seu projeto de pesquisa e as linhas de pesquisa do programa, e aquilo que os professores estão fazendo dentro do programa. Então, por conta disso, havia uma afinidade muito grande, porque, afinal de contas, meu trabalho, o tema central dele no mestrado era lazer, e, à época, Magnani era sua atividade de pesquisa muito identificada com a temática do lazer, por conta da tese de doutorado dele, publicada, muito conhecida até hoje, chamada Festa no Pedaço, e que era um estudo sobre
lazer na periferia de São Paulo, especialmente numa região chamada Jardim Três Corações, e a movimentação das pessoas no cotidiano relacionado ao lazer, a presença do circo, o interesse da população da periferia de São Paulo pelo circo-teatro. Então, havia muita afinidade entre a minha pesquisa. Aliás, uma coisa que aconteceu, né, é que eu, antes mesmo de ler os trabalhos do Manhã, em particular o Festa no Pedaço, eu já vinha pensando coisas sobre o lazer que, digamos assim, corroboravam, né, que estavam em paralelo com o que ele já havia produzido na sua pesquisa. Então, foi uma identificação muito grande. E isso facilitou o meu ingresso no doutorado, né, que foi uma outra experiência também que abriu para mim enormes horizontes de pesquisa, de estudo, né. Primeiro, pelo fato de estudar fora do Pará, né, olhar a realidade paraense, amazônica de fora, e isso é sempre muito, muito importante. Eu sempre recomendo aos meus orientandos que na pós-graduação, se houver possibilidade, tenham essa experiência fora da sua terra natal, da sua zona de conforto, principalmente em antropologia, porque você precisa, o estranhamento é um exercício fundamental do trabalho antropológico. Vejam, por exemplo, o caso do Gilberto Freire, né? Gilberto Freire fez o doutorado com Franz Boas nos Estados Unidos, em grande medida, uma das grandes obras do pensamento social brasileiro, que é a Casa Grande Senzala, só pode ser concebida como uma obra revolucionária, só pode ser concebida enquanto tal, pelo fato de ser produzida como um olhar de fora, externo, embora de um filho da terra, né? de alguém muito enfronhado na sociedade nordestina, mas feito a partir de uma perspectiva de um olhar relativamente estrangeiro. E foi assim que eu procurei fazer o meu trabalho de doutorado. Eu escrevi em São Paulo, fiz a pesquisa de campo em Belém e escrevi em São Paulo. E se você observar a escrita do texto, da forma, é sempre apresentado assim, lá, ali, lá em Belém, é sempre assim, a distância que eu prezava como uma coisa importante para demarcar o estranhamento. A diferença, uma outra diferença em relação ao trabalho de mestrado é que no trabalho de doutorado o campo tornou-se a cidade, que era o grande desafio proposto pelo Núcleo de Antropologia Urbana da USP. É pensar a cidade, pensar o campo antropológico não como simplesmente o padrão aldeia, né? O padrão tradicional, recortado do campo de pesquisa, mas pensá-lo com uma realidade abrangente, uma realidade em fluxo, em rede, que era uma coisa que o Núcleo de Antropologia Urbana, coordenado pelo professor Zé Guilherme Manhani, já vinha fazendo desde o início dos anos 90, né, com seus vários projetos de pesquisa, e a partir daí dessa experiência de pesquisa, vários trabalhos importantes da antropologia paulista foram surgindo, né, como por exemplo os trabalhos do Wagner Gonçalves da Silva, o seu livro A Cidade dos Orixás, acho que é esse o nome, por exemplo, é totalmente dentro dessa perspectiva da cidade como campo, né? Os trabalhos da Rita de Cássia Amaral, por exemplo, né? E de outros orientandos que o Manhani tinha, que eram de outros estados brasileiros que procuraram seguir essa orientação. Então, de fato, o NAU ele acabou constituindo uma escola de antropologia urbana contemporânea, né, no Brasil, a partir da Universidade de São Paulo. E o meu trabalho está profundamente integrado a essa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, havia também uma questão muito centrada na realidade antropológica, da tradição antropológica paraense, né? Que é assim, de pensar como é que a herança dos estudos de comunidade aqui no Pará, né, poderia ser redimensionada
para pensar a cidade grande, né, as grandes dimensões. Aliás, alguns anos depois da defesa da tese, eu fiz um acerto de contas com isso, escrevendo um artigo que foi publicado na revista da USP, falando da relação entre o interesse que os alunos da pós-graduação aqui no Pará têm pela antropologia urbana, o aparente descompasso entre esse interesse pela antropologia urbana e uma tradição de estudos mais voltada para comunidades, para realidades menores. Eu procurei nesse artigo mostrar a relação que há, a continuidade que há entre essa herança histórica e esse interesse mais contemporâneo pelo urbano aqui na Amazônia. Então, a experiência paulista foi realmente abriu um outro leque, né, um outro olhar para a vida acadêmica, para as questões que me interessam de conhecimento dentro da universidade. E ao terminar o doutorado eu regressei a Belém e curiosamente regressei não para trabalhar com o ensino de antropologia, mas com de história, em que eu ingressei numa faculdade privada como professor, na época em que houve esse boom na Amazônia. No Sudeste isso já havia alguns anos, mas o boom na Amazônia, no Pará, em Belém, de faculdades de ensino superior privado, que é um resultado da política de abertura promovida pelo governo neoliberal, do Fernando Henrique. Então houve esse boom que se tornou uma oportunidade de mercado para vários profissionais oriundos de pós-graduação no Brasil, já que as universidades públicas não abriam concurso, muito raramente, com pouquíssimas vagas. Não havia uma política de expansão do ensino superior durante os governos Fernando Henrique. Aliás, pelo contrário, né? Havia um interesse de transformar as universidades federais em centros de excelência para poucos bem-sucedidos, né? Enquanto que as universidades privadas ficariam em cargo de formar a massa da população interessada no ensino superior, basicamente formada tendo uma formação, digamos assim, de média qualidade. Então eu ingressei nessa faculdade, que é a SMAC, que existe até hoje, a Escola Superior Madre Celeste. Trabalhei lá de 2004, que foi quando eu defendi o doutorado, até 2008, foram 4 anos de trabalho. Basicamente 4 anos voltados para a docência na área de história, embora a minha formação antropológica tivesse sido muito importante para a minha atuação como professor de história, né? As coisas, novamente, lembra a história que eu contei no início, né, do departamento conjunto, né? Aqui esses dois caminhos novamente se cruzando na minha atuação, e foi uma experiência também muito importante para que eu me tornasse efetivamente professor, embora tivesse sido um período de pouquíssima produção intelectual da minha parte, dado o ritmo de trabalho, dado o pouco estímulo que há nas faculdades privadas para a produção acadêmico-científica. E assim eu permaneci até 2008. Em 2008, as oportunidades começaram a surgir para o ingresso nas universidades públicas. Eu fiz o concurso para a Universidade do Estado do Pará e ingressei no curso de Ciência da Religião, onde eu pude atuar efetivamente como professor da área de antropologia, especificamente da área de antropologia da religião. Então, seguia nesse momento por um caminho novo para mim também, né? Porque o meu conhecimento na antropologia era basicamente voltado para a antropologia urbana, né? Apesar das leituras sobre teorias antropológicas, sobre pesquisa de campo, etc. e tal. Mas eu pude me enfronhar na bibliografia antropológica sobre o tema da religião. Para mim foi um grande aprendizado lidar com alunos cujo interesse acadêmico estava centrado em torno do tema da religião, né? E para mim era muito interessante observar
como é que alunos que ingressaram no curso motivados pelo fervor religioso, à medida que seguiam no curso de Ciência da Religião, perdiam o fervor religioso e ganhavam o fervor acadêmico pelo tema da religião. As salas, as turmas eram turmas sempre plurais, multirreligiosas, né? Então, desde pastor, evangélico, até mãe de santo, pai de santo, gente que tinha vocação para a vida religiosa no catolicismo, até gente ligada a religiões da nova era, né? Enfim, crença de teosofia, novas religiões orientais, enfim, uma miríade, uma diversidade de perspectivas religiosas que se cruzavam pelo interesse acadêmico, né? Científico. É um curso bem interessante. A priori, a gente fica se perguntando, ciências e religião, né? Na mesma frase, não é uma contradição? Eu aprendi que não. Eu aprendi que é possível, a ciência é um instrumento interessante de pensar um fenômeno que não é científico, que é a religião, né? E essa experiência foi muito, muito, muito interessante para mim. Aliás, ela me estimulou, ela me deu as bases para, no ano seguinte, em 2009, organizar um evento em parceria com uma colega da antropologia da UFPA, que é a Gisela Villacorta, um evento chamado Novas Faces dos Estudos da Religião na Amazônia, que teve justamente essa cara, né? Reuniu gente da UEPA, da UFPA, e as várias mesas tratando de estudos sobre as diversas religiões na contemporaneidade. Foi um evento fantástico. Em 2009 eu fiz concurso para a UFPA e ingressei no então Departamento de História, departamento que foi no início da minha carreira, onde eu fui aluno, etc. Ingressei como professor efetivo, sendo que no ano anterior eu já estava trabalhando como professor substituto. Então, ingressei em 2009 e trouxe comigo, para a minha atuação como docente, toda essa bagagem aprendida na pesquisa de campo, desde o mestrado, na experiência paulista, no doutorado, a experiência com ciência da religião, enfim, isso tudo me possibilitou me tornar o que algumas pessoas chamam de pesquisador surfista, né? Tem gente que eu vi esses dias, né, que divide os tipos de pesquisador da universidade em duas categorias. O pesquisador mergulhador, aquele que mergulha no tema e fica lá imerso nele para sempre, Marinovsky e os tailandeses, né? E o outro que vai de tempos em tempos pegando diferentes ondas, né? Eu me enquadro mais nessa perspectiva aí do surfista. Eu, por conta da minha pesquisa de doutorado sobre as festas, embora o meu tema não fosse música propriamente, né, fosse festa, sociabilidade festiva, eu sempre era interpelado, perguntado a respeito da dimensão musical das festas, relacionada ao brega. E eu passei a me interessar muito por essa bibliografia pós-doutorado. E por conta disso, e por conta do ingresso na Faculdade de História, eu produzi um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2009, venho reeditando esse projeto, né? E o projeto foi contemplado recentemente com o edital universal do CNPq, que trata da produção musical no Pará, desde meados do século XX, a relação com os meios de comunicação, até as décadas de 60, 70 no máximo. Quer dizer, é como uma espécie de recuo que eu faço em relação ao meu trabalho de doutorado, que começa da década de 80 em diante, né, o meu recorte cronológico. Não que eu tenha o interesse de descobrir as raízes do repertório musical que vai conformar uma música paraense no brega, na lambada, por exemplo. Não que eu tenha interesse nisso, mas o meu interesse principal é observar como é que essa
produção, esse mercado da música no Pará, numa região que está à margem da grande mídia, do grande centro produtor midiático nacional, que tipo de interface ela tem com a sociedade, em que medida essa interface ela aponta caminhos que são originais, né, da produção cultural local, num período que até pouco tempo era pouco estudado, pouquíssimo estudado, esse período intermediário do século XX. Né? Hoje, mais recentemente, há uma produção crescente, cada vez mais teses, dissertações voltadas para esse período aqui no Pará. E é a temática que sobre a qual eu venho me debruçando e venho orientando alunos, lidero um grupo de pesquisa voltado para este tema, não só da música, mas das artes em geral, né, no século XX, pensando essa relação entre sociedade e meios de comunicação. E essa tem sido a minha atuação predominante, tanto na graduação de História atualmente, quanto na pós-graduação de História na UFPA.